Olá, vamos começar com o nosso habitual vídeo mensal, comentando um pouquinho sobre cenário, o que a gente tem de perspectiva. Vou começar brevemente falando sobre o fechamento de janeiro. Então a gente percebe que foi um mês super surpreendente, né? Acho que não tem palavra que define melhor, principalmente no cenário doméstico, no nosso mercado interno. A gente percebe que Ibovespa no mês andou bastante, né? 4,86. Dólar caiu muito, 5,44. Quando a gente enxerga justamente o retorno do Ibovespa dolarizado, ele foi uma das principais bolsas no mundo no mês de janeiro, né? Isso muito ligado ao que foi de acontecido. A gente teve no cenário internacional Trump assumindo, né, a Casa Branca no dia 20. Isso fortalece de certa forma o dólar, mas o que mais movimentou o mercado, principalmente para mercado emergente, e que o Brasil se beneficiou disso, foi na última semana praticamente, né, as últimas 2 semanas, onde a gente viu o caso DeepSeek. Foi justamente aquele cenário onde a gente viu bolsas americanas, principalmente ligadas à tecnologia, realizando bastante o lucro ali, né? E isso gerou liquidez no mercado para fluxo de investimento estrangeiro mesmo. Foi um dos principais pontos. Então a gente, além disso, teve ainda assim um Nasdaq, que é a bolsa, o índice que concentra as empresas de tecnologia subindo, S&P também, basicamente petróleo subiu, né, entre outras commodities, e algumas outras bolsas no mundo, e por aí vai, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho mais de juro americano, né? Foi um mês de novo super volátil por conta justamente de Trump assumindo. Ele veio com algumas fortes críticas ao Federal Reserve, né, ao presidente do Fed. Isso foi, de certa forma, mal visto no mercado, gerou volatilidade pra caramba nas Treasuries, que são os títulos de renda fixa lá americanos, assimilar ao nosso tesouro aqui, ao DI, o que a gente enxerga de DI futuro e tudo mais. Então a gente percebeu uma crescente, né? Justamente nessas taxas de 10 anos, que é considerado uma medida de risco ali, de volatilidade a nível global. Falando um pouquinho mais justamente sobre juro, né, como que é esperado o juro americano e essa trajetória, na mesma quarta-feira que tivemos a decisão do Copom, existiu a decisão do juro nos Estados Unidos. E lá realizaram pela manutenção da banda, né, de 4,25 a 4,50. A expectativa são justamente de possibilidade de dois cortes, um em junho e o outro lá em dezembro de 2025. A gente vai ter que entender de fato se vai continuar nesse patamar. Isso vai depender, obviamente, das expectativas de como o mercado está se comportando, né? Se ele está mais aquecido, se não está, para entender o movimento que vai ser feito. E quando a gente traz isso ao Brasil, na realidade, inflação e juros no mundo como um todo, né? A gente percebe que hoje o Brasil, ainda dos países investíveis, encontra-se na maior taxa de juros do mundo, basicamente, né? Acho que somente Rússia está na nossa frente, mas de fato, por ser um país em guerra, a gente não o considera investível. E falando um pouquinho mais Brasil, né, eu vou comentar um pouco sobre perspectiva da dívida, Selic, inflação e um pouquinho de dólar. Não necessariamente nessa ordem que está aqui, tá? Mas falando um pouquinho justamente sobre a trajetória da dívida, né? O que a gente enxerga? Basicamente, a gente teve um pico lá em 2020, normal, né? A gente teve um pico durante, foi uma trajetória mundial, todos os mundos tiveram que, de certa forma, emitir moeda, porque a gente viveu uma situação que não acontecia há cerca de 100 anos, né? Foi justamente a oferta diminuindo, a demanda também, de certa forma, mas mais contida. Então todo mundo teve que ficar em casa, parar de trabalhar e tudo mais. A gente percebeu, né, que essa trajetória ela foi se corrigindo ao longo do tempo, mas acontece o seguinte, devido a um cenário fiscal mais preocupante, que é até um dos motivos que a gente tem, o Banco Central autônomo tem seguido um pace de subir juros para controlar inflação via política monetária, a gente percebe que existem dois pontos para uma trajetória de dívida. E exemplificando isso daqui ao máximo, tá? Esse percentual que a gente enxerga aqui em cima, ele nada mais é do que o percentual da dívida sobre o PIB. Então, o que isso quer dizer, né? É o quanto que o nosso dinheiro já está comprometido frente ao que a gente pode receber, né? O que a gente vai receber. Então, quando a gente fala que estamos num patamar
de dívida PIB na casa dos 80%, a gente sabe que o que existe de arrecadação, cerca de 82% já está comprometido com gasto. Então, isso é extremamente alto, né? E quando observamos a trajetória sem nenhum tipo de modificação, a gente percebe que o risco de chegar lá em 2032 com essa dívida sobre PIB na casa dos 93 é muito alta. Isso é ruim porque nos tira poder de qualquer tipo de cenário de crise, como a própria pandemia, poder atuar de forma saudável, né? Ter recursos para fazer isso com o próprio caixa. Então, isso é um ponto a ser observado. E mesmo projetando um crescimento constante na casa de 2,5 em relação ao PIB, a gente ainda assim vê uma trajetória de dívida crescente, o que de certa forma pode nos prejudicar, né? Então, espera-se uma política mais fiscal, medidas estruturais que possam ajudar todo esse patamar de trazer essa curva uma inclinação mais, na verdade, uma declinação, né? Ela começar a cair, é o que esperamos. E isso casa diretamente com o dólar, né? Quando a gente percebe que justamente num cenário mais otimista, a gente vê um dólar na casa dos 5,20 a 5,35 ali para 2026, num cenário neutro, né? O dólar na casa de 6,25 e num cenário pessimista 7,10, isso casa exatamente com o slide anterior no seguinte sentido, né? Se a gente está precisando aumentar a Selic para controlar a inflação, um dólar também alto prejudica o cenário inflacionário, porque muitas das commodities estão atreladas à moeda, né? Então, combustível, comida como um todo, né, carne, e isso impacta bastante dentro do nosso cenário. Então, ter políticas verbais, né, atacar menos decisões do Banco Central e atuar em medidas estruturais, isso de certa forma pode ser bem visto no mercado, que pode trazer o dólar a um arrefecimento, ajudando na nossa inflação, consequentemente a política monetária podendo ser revista, né? E isso potencialmente nos ajuda num crescimento de dívida mais saudável, ou seja, talvez até um não crescimento dessa dívida. Então é bem importante o que a gente pode esperar desse ano. E falando um pouquinho, né, sobre justamente juros, principalmente os americanos, e obviamente atrelado com o Brasil, a gente percebe o seguinte: quando a gente fala sobre juro real, que nada mais é do que aquele ativo IPCA+, né, que a gente enxerga, em outras palavras, é o que a gente vê de Selic, né, de Selic subindo, menos a inflação dentro de um determinado período fechado. Então, quando a gente olha para o Brasil hoje e comparando com os Estados Unidos, lá em 2015 a gente teve um patamar muito parecido, né? Juro na casa de 7 e pouquinho, quase 8. Naquele período, o juro nos Estados Unidos ele era bem mais baixo, estava na casa de 1, talvez, próximo do 0,5. O que a gente enxerga hoje é algo totalmente diferente. A gente percebeu um aumento de juro real em relação a quase todo mundo, né, depois do ciclo de volta ao mercado, onde praticamente o mundo inteiro abaixou o juro por conta de uma economia mais fechada, mas depois, devido ao problema de oferta, o juro começou a subir. Isso foi mundial praticamente, né? A gente foi percebendo esse aumento de juro real e hoje os Estados Unidos está num dos maiores patamares desde muito tempo também em relação a juro real. E isso potencializa um pouco do que a gente deve esperar aqui dentro. Porque basicamente quando a gente quer fluxo estrangeiro, né, que a gente quer dinheiro do gringo, ele tem que achar interessante o prêmio que ele vai pagar para correr o risco do país, né? Então, basicamente, o juro real aqui dentro, nesse patamar, traz, de certa forma, um recurso do investidor estrangeiro. E falando justamente um pouco sobre Selic, né? O que a gente percebeu nessa última decisão de Copom, mais boletim Focus, com os principais indicadores macroeconômicos, né? A projeção do Focus para IPCA está na casa de 5,51 esse ano, ou seja, um aumento ali de quase 0,8% do que foi 2024.
A gente tem basicamente uma projeção de Selic na casa dos 15%. Algumas casas já falam em até 15,5, 15,7, um câmbio próximo dos R$ 6, enquanto a gente tem uma diminuição do PIB frente ao que foi o ano passado, né? Então, o país, de certa forma, vai crescer um pouco menos, o que é normal, porque a gente tem uma taxa de juros com uma expectativa mais alta, né? Já subiu na última reunião para 13,25, a expectativa é que em março suba mais um ponto percentual e em maio mais 0,75. Então isso daí já é normal, política mais contracionista, as pessoas pensam duas vezes antes de querer empreender, né, tomar qualquer tipo de crédito, porque se a taxa básica de juros de um país está pagando 15%, então não faz sentido talvez eu arriscar com qualquer outra coisa, correndo risco. Né? E isso é justamente para uma medida para tentar controlar esse cara, né, que o Banco Central adota. Obviamente, quando a gente percebe uma política monetária contracionista, a gente espera medidas mais estruturais do lado do governo, para trazer um fiscal também para esse patamar de contracionismo, ajudando assim essas coisas a se convergirem mais rápido, né, na realidade. Então, falando um pouquinho agora sobre investimentos, né? Poxa, o que talvez faça sentido no cenário que estamos vivendo? Acho que trazendo tudo isso a uma conjuntura de risco país, né, a gente percebe que estamos num período muito similar ao que era ali em 2015, 16, onde a gente tinha juro nesse patamar, juro real também nesse patamar, e risco país um pouco abalado, né? As pessoas não confiando muito no que poderia acontecer, e é normal quando a gente para pensar dessa forma, a gente vive em ciclos, né? E olhando para a renda fixa, principalmente, o que a gente percebe que está fazendo bastante sentido, né? Hoje, por conta justamente dos fatores que comentei, né, o risco país mais alto, essa Selic ela tem que estar mais elevada para controlar essa meta de inflação. Então, ativos pós-fixados estão fazendo super sentido, né? A gente está num momento em que você ter a sua reserva de emergência barra oportunidade é um baita negócio. Você consegue potencializar e ter retornos ali bem altos. Quando a gente fala de algo um pouco mais estruturado, para um prazo mais longo, pensando numa aposentadoria, algo para o futuro, a gente já tem uma outra classe de ativo dentro da renda fixa, está muito interessante. E essa daqui eu quero focar um pouquinho mais. Esse gráfico, e depois no próximo slide eu trouxe ele um pouco maior para poder detalhar isso, mas quando a gente percebe desde 2010, né, até 2025, então são 15 anos de análise, a gente por pouquíssimo tempo teve patamares de juros acima de 7,5%, de 7% e por aí vai. E esse estudo aqui do lado, ele traz justamente um fator super, super importante, né, super legal. Aqui é um percentual, né, o que a gente vê em cinza no gráfico, é o percentual das vezes em que a taxa da NTN-B, ou seja, do tesouro atrelado à inflação, ela oscilou nessa faixa de percentual, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso, entre 4 e 4,5 seria aqui, né? Então, cerca de 10% do tempo, a taxa do tesouro te prometia pagar isso até o vencimento, se você o segurasse. E assim, vai seguindo. Quando a gente encontra o patamar atual que a taxa do tesouro está, que é entre 7,5 e 8, e também entre 7 e 7,5, eu vou tomar a liberdade de somar esses dois, a gente está falando algo em torno de 4% do tempo, né? Isso daqui, o que esse gráfico, essa coluna em vermelho nos traz, né? Que é o percentual das vezes que a manutenção por um ano dessa NTNB, né, trouxe ganhos acima do CDI. Então, quando você aloca nesse tipo de ativo dentro dessas taxas contratadas, é o percentual de tempo em que ela ganhou do CDI quando analisada por períodos de um ano. O que a gente percebe aqui? Que no momento que estamos vivendo atualmente, que foi 4% do tempo, em 100% das análises, essa classe de ativo, né, a característica que está atualmente, ela foi um fator performático, né, que bateu o CDI. Isso é legal pra caramba de observar, porque você está garantindo um juro real, ou seja, independente de quanto que a inflação suba, você está garantindo que você está em cerca de 7,5 ao ano além da inflação. Sei que a inflação é um dado curioso, né, e às vezes de difícil análise, porque querendo ou não ela é diferente para cada uma das pessoas.
Se você consome mais combustível, obviamente a cesta pessoal vai ter um impacto diferente de você que às vezes não tem um carro e o maior impacto é justamente o aluguel de um imóvel. Então, a gente sabe que existem pessoalidades ali e fatores pontuais, mas o principal fato é que quando a gente considera a cesta como um todo, você está com um baita tipo de ativo em relação a esse nível de segurança, né, risco soberano, dentro de um país, um dos ativos mais conservadores que você pode investir, mas obviamente tem que ter o tempo como um aliado, porque a gente sabe que isso não é um fator para se resgatar rápido. E aqui é justamente o que eu disse, né? A gente consegue entender aqui isso mais esticado ao longo do tempo. Então aqui a gente consegue enxergar hoje a taxa de compra versus taxa de venda e de novo num patamar altíssimo, né? Um dos maiores históricos aqui. Isso é bacana pra caramba. E dentro dessa classe, né, o que a gente acha que faz bastante sentido? Pensando em aposentadoria, isso daqui é muito legal, porque existem maneiras de você alocar os seus recursos pagando juros, né, cupons. Então você consegue, às vezes, títulos de crédito privado, o próprio Tesouro Direto, ele vai te prometer uma taxa além da inflação, que ele te paga fluxo semestral de cupom, daquela parte pré-fixada. E isso é uma forma de você ter uma garantia de que seu capital principal está crescendo em inflação e você de fato consegue utilizar do cupom, né, pago semestral, para montar fluxo financeiro de pagamento e viver assim de renda acima da inflação, né? Isso é super legal. Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre fundo imobiliário, acho que é uma classe que sofreu bastante em 2024, então quem estava posicionado se assustou um pouquinho com cota ali, né? Eu acho que principalmente quando a gente tem uma carteira balanceada e quando o nosso foco ele é de longo prazo, são momentos normais dentro de uma economia. Então pense no seguinte, né? Você que está posicionado num fundo imobiliário. Imagine que você tem um imóvel que vale 1 milhão e você o alugou por 5 mil. Se por algum momento do cenário econômico você vai lá e percebe que esse imóvel está sendo avaliado por 800 mil, mas ele ainda está alugado a 5, você provavelmente não venderia. É basicamente o que vem acontecendo com o fundo imobiliário, né? A gente percebe um efeito manada, porque todo ativo que te permite ter liquidez, o ônus é justamente uma volatilidade maior. Então é o que acontece no fundo imobiliário, que 80% dos investidores são pessoa física, e isso traz volatilidade ao mercado mesmo. Mas o fato, o que a gente enxerga? Patamares de desconto em relação a essa classe de ativo na casa de 87%, né? Então, ou seja, 12,5% de desconto. É como se você que, nesse mesmo exemplo do imóvel, fosse alugar um imóvel por 5 mil, sabendo que ele valesse 1 milhão e tivesse a oportunidade de comprá-lo por 870 mil. Você vai falar, puxa, um baita negócio, né? Eu estou conseguindo mais um desconto dentro desse ativo que eu tenho a garantia que vai me pagar ali os dividendos. Então, dentro desse mesmo escopo, né, a gente fez um estudo bem legal, que basicamente quando a gente tem um preço, né, a valor de mercado descontado frente ao valor patrimonial, abaixo de 0,85, que é o caso atual, a gente teve isso em 6% do tempo. E em média o retorno do IFIX, considerando obviamente os dividendos, ele foi de 19,1 frente a um CDI de 11, dentro de um período de 12 meses, né? Então acaba sendo um super momento de você que está posicionado continuar e quem não está, o melhor momento de entrada. É bem bacana isso. Falando sobre ações, né, a gente entra de novo num patamar onde bolsa está num dos menores valuation desde muito tempo, né? Desde 2009, 2022 ali também, né? Então, bolsa segue barato por muito tempo. E quando a gente olha justamente esse gráfico que projeta o preço sobre lucro, a gente consegue enxergar isso. Esse gráfico eu gosto de traduzir da seguinte forma, tá, pessoal? Nada mais é em quantos anos que você alocando naquela empresa, né, você se tornando um sócio, você espera que via lucros, via pagamento dos dividendos, essa empresa te pague o valor alocado. Então, quanto mais baixo, mais rápido, ou seja, melhor o momento de alocação também, tá? Isso em teoria, obviamente. Então a gente percebe isso e
nossa bolsa dolarizada, como eu comentei lá em cima, ela foi uma das melhores bolsas neste ano, né? Janeiro fechou muito bem, cerca de 11%. E falando um pouco mais sobre como se posicionar, né, em relação à classe de ativos e tudo mais. Em momento de juro alto, a gente percebe que empresas mais sólidas, que têm caixa, conseguem se manter com muito mais facilidade, porque ela não tem uma dívida tão alta para pagar, né? Com uma dívida a terceiros, né? Como uma small caps, por exemplo. Então, nesses momentos, empresas focadas em dividendos, né, e empresas maiores, as blue chips, elas geralmente apresentam uma performance maior. E quando a gente olha os últimos 10 anos, né, do índice das empresas de dividendos, que é o IDIV, versus ao Ibovespa, a gente percebe um alfa aqui em relação quase a 80% desse retorno, né? E também uma volatilidade menor, mesmo naquele cenário de pandemia. Então, pensando-se em alocações em bolsa, isso daí é um bom fator a se observar. E agora, pessoal, prestes a finalizar, né? Basicamente eu trouxe aqui um dado que eu também trouxe no último vídeo, que é um pouco de como se posicionar, né? Então a gente percebeu que ativos pós-fixados estão super interessantes, né? Seja um aumento da liquidez ou para alongar para prazos maiores. Então renda fixa pré faz sentido, mas em percentuais pequenos. Eu sugiro algo, obviamente, super genérico, no máximo 10% de uma carteira e com prazo muito curto, no máximo 2 anos, para pegar a menor alíquota de imposto de renda. Porque justamente a gente está num cenário que o juros está subindo, né? Mesmo que a renda fixa pré ela seja atrelada a um DI futuro, já esteja precificado, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então isso pode subir mais ainda se as atuais medidas não se convergirem a uma melhora. Então é importante que seja feito para curto prazo. Fundos imobiliários, eles são uma alternativa bem bacana agora, de fato, para aqueles principalmente atrelados a papel, né? Que você consegue ali ter CDI mais, ter IPCA mais, então faz super sentido. Bolsa está com um patamar de preço interessante, então parte da carteira vale estar posicionado. Obviamente, aqui é uma explicação super genérica, né? Depende muito do seu objetivo. Então, exposição internacional sempre faz sentido, tá? É uma forma de se disposicionar de um risco concentrado ao país. E aqui eu coloco como dica basicamente o seguinte, né? Acho que não existe o melhor investimento. Existe de fato qual é a sua necessidade. Então, uma pessoa que está se aposentando já com 70 anos e quer viver de renda, ela vai ter um investimento que vai ser diferente daquele cara que está com 35, 32, 30, que está começando uma carreira e a ideia dele para construir uma carteira é totalmente diferente. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então o importante é você separar em caixinhas e ter uma carteira super diversificada. E isso daqui eu acho que é um exemplo bem legal. Eu peguei geralmente eu trago aquele dado em tabela, né, as colunas, mas eu peguei aqui índices e quanto que eles se comportaram por um período de tempo. Então a gente percebe que, por exemplo, o Ibovespa em 10 anos entregou 166%, o CDI 142%, o ouro 397%, o S&P 593%. Se eu olho de uma maneira exclusiva e única para essa tela, eu falo, nossa, era muito melhor eu ter comprado 100% do meu patrimônio em S&P. Mas a gente ainda não tem o poder de prever o futuro, né? Então, de fato, a gente nunca saberia. Poderia, de fato, acontecer um cenário onde o S&P ficasse negativo e nosso patrimônio ia ser consumido ao invés de existir um lucro em cima dele. Por isso que o mais importante é justamente uma característica de carteira onde você vai definir por classes e objetivos. Aí sim, cada um dos seus ativos você vai poder atrelar de fato no que faz mais sentido. Então, pessoal, a ideia do vídeo era essa, tá? Comentar um pouquinho sobre os principais pontos ali de janeiro, o que a gente enxerga daqui para frente. Espero que tenham gostado.